Nós vamos começando aqui só porque nós temos um limitador de tempo, né? E aí eu empolgo falando aqui, depois o tempo estoura. Então vamos lá. Meu nome é Nilson Dornelas, eu sou de Catas Altas da Noruega, uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, com 3.000 habitantes. E, gente, já fico grato demais desse volume de pessoas que já estão aí para escutar a respeito da minha história e como que a gente descobriu essa forma de relacionar melhor com os animais. Tá descobrindo, né, que todo dia tem muito aprendizado para nós. Oi? Espera aí só um pouquinho. Mas vamos lá. Quando eu comecei nos cursos, quando eu ia contar a minha história, aí a primeira vez eu tinha umas fotos que eu colocava, sabe? Aí minha mãe pediu para me colocar uma foto de criancinha, porque a primeira palavra que eu falei não foi pai nem mãe, sabe? Foi boi. Eu ficava no berço, aí na hora que falava boi, boi, eu levantava o bracinho para ir para o curral. E eu acredito que realmente isso está no sangue, é uma paixão que eu tenho de observar cada vez mais os animais. Eu acredito que o excelente professor que nós temos são os animais, mas é porque, infelizmente, a gente ignora a opinião deles e troca pouca ideia com eles, né? Mas aí depois eu fui criado aí num sítiozinho que eu até moro lá até hoje, agora de quarentena, passando a quarentena lá com meu pai e aprendendo mais. Foi um dos maiores professores meus até hoje e aprendendo mais com ele lá numa troca de ideia muito gostosa que a gente tem todos os dias, até esses dias mesmo, e com diversidade de animais, né? Uma hora tá mexendo com a mula, outra hora com o cavalo, outra hora com o gado, os bezerros. E esses dias ele tava me contando uma coisa a respeito de galinha, tá vendo? Essa galinha não é boa mãe não, Nilson, olha pra você ver, ela tem esse tipo de comportamento, ela anda muito, e pros pintinhos novos às vezes não dá conta de acompanhar direito, então ela acaba não cuidando tão bem dos filhotes. Eu tive esse professor dentro de casa, que aprende todos os dias com os animais, sabe, em observar. Então, uma recomendação que eu dou para todos nós que estamos aqui juntos é a seguinte: troca mais ideia com o gado, com qualquer animal que você estiver mexendo, com qualquer espécie que você estiver mexendo. Ele tem muito para ensinar a gente. Só que, infelizmente, às vezes a gente não... Hoje, infelizmente, a gente está vivendo, às vezes, muitas coisas de forma superficial e, às vezes, a gente não escuta essa opinião que ele tem para dar para a gente, né? Ou seja, não enxerga essa opinião, né? Que ele não fala, porém comunica, e a comunicação, a grande parte dela, em linguagem corporal, né? E de criança ali, a gente tinha essas obrigações de tratar de galinha, tratar de porco, tirar leite, mexer com a parte da vaca e entregar leite de porta em porta. A gente vendia leite de porta em porta. E para mim uma emoção muito grande era tirar leite da vaca pela primeira vez. Ver o bezerro só da vaca já era sabe, eu já ficava apaixonado. E depois colocar esse bezerro para mamar, e aí começou a ter essa emoção para novilha. E eu já comecei a ver isso há muitos anos atrás, que quando eu ia na marra com a novilha, querendo fazer do meu jeito, dava errado. Mas quando eu esperava o tempo do animal, colocava uma comida para ela, às vezes colocava outra companheira junto, ia devagar, às vezes as primeiras ordenhas, sem piar, sem nada. Ordenha manual a gente recomenda piar, né, gente? Questão de segurança. Até meu pai sempre falava com a gente. Falava: ô pai, já tem aquela novilha ali, tô tirando leite dela 3 dias já sem piar. Aí falava: muito bem, né, meu filho, mas agora você peia, né? Piar é amarrar a perna dela, né? Agora você marra, porque uma hora voa uma galinha debaixo dela, ela assusta e coloca o pé na sua cabeça. Falei: então tá, pode deixar que eu vou começar a amarrar ela então. E daí começou a surgir essa parte de doma de novilha e eu com em torno dos 10 anos, né? E também começou a domar bezerro para carro de boi. Meu pai contando as histórias dele, do trabalho que ele fazia de frete de carro de boi na época dele, né? Então ele usava muito transporte animal. Burro para levar carga para Ouro Preto e contando de puxar areia para construir alguma casa. Até hoje ele conta, né? Aquela casa tal ali, nós puxamos areia lá do município tal, ou do povoado tal, para aqui, para construir casa, no carro de boi. Puxar milho. Então, ele contando as histórias do tanto que os boi dele é treinado, o filho querendo ser igual o pai, eu falei: eu quero lançar boi para carro. Como que eu faço? Interessante
que ele começou a criar etapas, sabe? Ele inventou etapas para mim trabalhar. Ele pegou e falou, primeiro você vai só atrelar os bezerros. Independente de como sejam as etapas, mas criar etapas para os nossos trabalhos de doma, de treinamento, de manejo, criar etapas. Então ele pediu primeiro para atrelar os bezerros, trelar e deixar um do lado do outro amarrado, sabe? Tem um distorcedor para a corda não embolar, fica os dois amarrados do lado. E criança ficava naquele trem, e aí agora? Eu falei, calma meu filho, deixa só trelado. Eu falei, e agora? Eu falei, agora pode começar a tocar ele no curral. Depois um na frente, outro atrás. Depois colocar a canga, que é um pedacinho de pau, que é onde eles realmente fazem a força, sabe? E depois sair para um espaço maior, depois sair para a estrada. E aí foi um aprendizado muito grande que ele me deu o seguinte, quando começou a colocar algum peso para arrastar, nunca coloque um peso que o seu animal não é capaz de arrastar. Acredito que isso é uma coisa sábia para toda a vida nossa, né? Quantas vezes a gente tem um companheiro de trabalho novato que está chegando, às vezes ou filho, a gente quer colocar uma carga nele que ele não é capaz de arrastar, de carregar, uma tarefa que ele não é capaz de fazer. E nisso ele começa a ficar frustrado, que é o que ele falava comigo, você tem que ter boi animado, com vontade de fazer força. Na hora que você pedir fazer força, você está doido para fazer força, porque toda vez que ele tentou fazer força, ele venceu, ele conseguiu. Então eu acredito que isso é um aprendizado para toda a vida minha, em todos os tipos de trabalho, né? E nós vamos falar para frente aí. Cada vez eu acredito mais que está muito atrelado o trabalho com pessoas. Você quer trabalhar melhor com o animal? Busque deixar pessoas entusiasmadas, busque trabalhar melhor com pessoas, o animal vai ser consequência. Mas vamos lá, eu fiz uma listinha aqui para não ficar perdido. Aí depois é que eu fui colocar no carrinho de bezerro, então foi a última etapa. Mas todos nós às vezes tendemos a pular etapa, né? Depois, meu pai puxava carvão, ele não estava em casa, eu mansando outros bezerros. Falei, eu não vou fazer essa quantidade de fases que meu pai falou, não. Acho que eu vou pular algumas. E aí dava tudo errado, o bezerro começava a enforcar. Aí realmente, assim, opa, peraí, eu tenho que fazer do jeito que meu pai me falou. Acredito que isso acontece com todos nós, dependendo do trabalho que a gente está fazendo, né? Uma vez ou outra a gente cisma de pular algumas etapas, e aí nos ensina que nós temos que voltar e refazer uma base boa para depois sim querer construir em cima dessa base que nós fizemos. Depois para mim foi uma oportunidade muito boa que eu sempre gostei de mexer com cavalo. Era apaixonado com cavalo, mas tinha só o cavalinho de entregar leite. E aí meu pai contava muita história também, dele pegar cavalo para mansar e tirar defeito, entre aspas. E aí eu fui querer me atrever a fazer isso, mas era muito na bruta, sabe? E aí nós começamos a fazer de forma bruta mesmo, e realmente eu vi que era muito arriscado, tanto para mim quanto para o animal. E tive a oportunidade de fazer um curso de doma racional, foi até pelo Senar na época, que me ajudou muito, abriu minha cabeça. E hoje eu sugiro a todos vocês que estão aqui para acompanhar os meninos da Connect Horse. Tem canal deles aí no YouTube, eles oferecem muita coisa boa aí pela rede social, né? E eu sou suspeito para falar que eu fui 10 anos na casa deles. Para que eu fui 10 anos mexer com cavalo se meu ramo é bovino? Uma, porque eu gosto de cavalo. E outra, que você aprende muito com outras espécies para você usar na que você está trabalhando. Às vezes, quando a gente fica focado só na nossa, a gente fica um pouco bitolado, sabe? Então, eu agradeci muito de ter dado esse pulo no cavalo e é onde eu vou até hoje. Tem alguns amigos que estão aqui que são companheiros do Ransorte, que é trabalhando com cavalo, montado a cavalo, trabalhando com gado. Tem um esporte hoje que se chama Ransorte, e onde eu sou apaixonado com ele também. Sugiro a todos, então, que gostem de cavalo, que procure esses amigos nossos da Connect Horse, sabe? São muito bons os serviços. Aí depois eu vou fazer um curso técnico em agropecuária, que tem alguns amigos aí também, contemporâneos dessa época. E, assim, foi aonde eu fiz grandes amigos, muita amizade, boa mesmo, irmandade. Eu costumo comparar com os bezerros, sabe? Acabou de desmamar a gente, estava aí, sei lá, 15 anos de idade, saí da barra da saia da mãe e me colocou junto com 250 pessoas. Então, o desafio nosso para buscar relacionar com essas pessoas e conviver bem e fazer uma nova família, isso para mim foi muito grandioso, e lidar com a minha liberdade, né? Eu estava solto, eu podia fazer entre aspas o que quisesse.
E aí eu agradeço muito a base familiar que me deu para mim saber os caminhos que eu ia andar, para não pegar caminhos tortuosos, né? E aonde eu falo que eu fiz muitos irmãos e um papai, que eu chamo ele até hoje de papai, que eu acredito que está aí também, que é o papai Clarindo, que me deu muito ensinamentos, principalmente de lidar com pessoas. Ele tinha uma articulação, um jogo de cintura para lidar bem com todas as pessoas. E meu sonho sempre, gente, eu tive muita dificuldade para estudar, foi na marra mesmo. Eu tenho que agradecer muito a minha mãe, que foi na marra mesmo. E aí quando eu estou lá fazendo o curso de agropecuária, que eu estou com muita dificuldade para formar, falei, agora sim, agora eu volto para casa. Aí tive uma oportunidade de emprego de ir para Querência. Querência hoje trabalha também com Brahma, mas é um volume menor e tem um volume muito grande hoje de trabalho de transferência de embrião, um projeto muito grande lá, sabe? Quem não conhece, vale a pena conhecer, está perto de Sete Lagoas. E eles fizeram uma proposta para mim, mas na minha cabeça eu ia para Catas-Altas. Quando eu fui contar, Catas-Altas da Noruega, né? Quando eu fui contar para esse papai meu lá, que é um grande amigo, que eu ia voltar para minha casa, mas que tinha essa oportunidade, ele falou, não, no mínimo 3 anos você é obrigado a trabalhar para os outros. Por enquanto você não sabe nada, você vai aprender trabalhando. Eu falei, pronto. Primeiro foi minha mãe, né, que eu tentei ficar em casa, ela falou assim, até 21 anos quem manda em você sou eu, você vai, pronto, acabou. Não deu para mim outra opção, eu tive que ir. E depois foi só porque eu chamei o homem de pai e ele achou que era pai mesmo. Cismou de mandar em mim. Mas acabei obedecendo, foi uma experiência muito boa. E lá na Querência também, outra família que eu fiz, de muito boas amizades. E cheguei de cara para levar o gado para Exposebu pela primeira vez. E para mim foi um choque, né? Que eu tinha acostumado a mexer com vaca de leite e carro de boi. E chegar e levar um gado de elite para uma exposição. E fui, graças a Deus, deu certo. Na ideia de respeitar os animais, eu falei, se lá em casa eu tratava com carinho os bichinhos, e agora aqui que o valor agregado é muito maior, né? Então eu redobrei os cuidados com os animais. E, graças a Deus, foi bem. Eu acredito que deixou a desejar, principalmente na parte de apresentação de pista, por não ter tido essa experiência. Meus animais estavam calmos e se apresentaram, assim, dentro daquela época do conhecimento que eu tive, apresentou bem. Para hoje, eu acredito que não, que é um erro que eu fazia muito na época, de abusar do bom contato, do bom convívio que eu tinha com o animal. Então, às vezes eu estava numa pista de julgamento e excedia em coçar o animal, em acariciá-lo. E aí ele não ficava, a morfologia não ficava tão interessante de ver, sabe? A cabeça às vezes abaixava, o rabo levantava, não ficava tão interessante para ver. Aí depois que me deram esse feedback, que eu fui me despertar para isso e preocupei a trabalhar melhor essa parte. Mas lá nós trabalhamos com gado de pista. E depois tinha muito leilão na fazenda, tanto na fazenda quanto fora. Então tinha um trabalho de doma muito, muito intenso, sabe? E eu sempre participei disso. Mas depois, dentro da fazenda, eu fui crescendo profissionalmente lá dentro. E aí passei para ser gerente da parte do gado comercial, onde eu trabalhei muito com gado comercial de campo, curral. E me deu muita base boa nisso aí. E vendo as diferenças da mesma genética em currais. De acordo com a pessoa que trabalhava, você via diferença no comportamento dos animais, apesar da estrutura física ser diferente também. Mas eu sempre observei que o grande diferencial é a cabeça das pessoas que estão trabalhando. Por isso que eu acredito muito que nós temos que investir. Investir em instalação é ótimo, mas é muito mais barato e dá um resultado maior investir na cabeça das pessoas que estão trabalhando. Sabe? E tive um aprendizado muito grande com isso, junto com estruturas novas, com doma desses animais, trabalhar pessoas. Porque eu era gerente depois da parte operacional da fazenda, então tinha que sempre estar lidando com pessoas e sempre eu entendia que nós tínhamos que ser companheiros de trabalho e que a fazenda não era do dono da escritura, era nossa. Nosso sustento saía dali, sabe? Eu sempre tive isso na minha cabeça e em todo lugar que eu ando eu procuro falar sobre isso, sabe? Fazenda que estão trabalhando é nossa. O outro é dono só da escritura. Se ele vender a fazenda hoje, às vezes, para ele tá ótimo. Ele vai para a praia, põe as pezinhas para cima e está resolvido. E para nós, às vezes, criou um problema. Então, quando você veste a camisa da empresa, é tudo mais gostoso, sabe? É meus bezerros, as minhas vacas. O trabalho fica muito mais prazeroso, sabe? E aí, em 2006...
Na verdade, até que antes, tem uma passagem interessante de uma coisa que se chama preconceito. Na primeira vez que eu levei o gado na exposição, lá em Uberaba, eu de uma cidadezinha do interior, lá onde a gente tem mania de cumprimentar todo mundo, opa, como é que tá? E eu sempre fui muito relaxado com questão de vestir, sabe? Andava de bermuda, descalço, sem camisa. E aí eu cheguei na Exposebu pela primeira vez, tinha um rapaz bem vestido, e eu, opa, como é que tá? Aí ele, bom, e continuou fazendo o serviço dele de forma profissional. E eu olhei e falei assim, rapaz, mas cabuquinho metidinho, né? Mas, infelizmente, às vezes a gente tem isso por pessoas de costumes diferentes, vestir diferente, dentro do nosso preconceito, tipo assim, meu anjo da guarda não bateu com o dele, né? E isso é um exercício que eu tenho feito cada vez mais, de respeitar cada um com o seu jeito de ser e buscar amá-lo como ele é, né? É o nosso grande mandamento divino, né? Amai a Deus acima de tudo e nosso irmão como a nós mesmos, né? Então, falar é mais fácil, exercitar um pouco mais difícil. Mas para mim isso aí foi um grande exemplo, porque essa pessoa, no primeiro instante eu não fui muito com a cara dele, depois ele começou a julgar a exposição, tive mais contato com ele, e um dia a BCZ precisava de alguém para falar sobre Doma durante um curso, e ele foi e me indicou, sabe? Perguntaram a ele se ele não sabia de alguém, ele foi e me indicou. Então uma pessoa, no primeiro dia que eu vi, eu não fui com a cara dele, ele foi o responsável de uma grande mudança na minha vida, um dos responsáveis de eu estar aqui conversando com vocês hoje. Agradeço muito o Cadu, Carlos Nassif. Obrigadão, Cadu, por essa oportunidade. E aí fiz contato com a Gorete, que era responsável por isso lá na BCZ nessa época, e foi uma beleza, fizemos esse primeiro curso de falar sobre Doma só, e na avaliação o pessoal mentiu, falou que o curso foi bom. E aí tem uma questão de transparência, eu tive que chegar na fazenda e contar dessa proposta. Eu recomendo a todos, não esconde não, gente, seja transparente, fale a verdade. Quando eu contei para o Moisés, que é o diretor da empresa, da Querência até hoje, sobre essa oportunidade de dar esses cursos fora, ele ficou mais entusiasmado que eu, ajudou até a olhar na internet se tinha meu nome lá como professor, se não tinha, e eu só falei sobre Doma. Devido à minha transparência com ele, o primeiro curso de Doma que eu dei foi na própria Querência, que ele organizou com a Associação Mineira dos Criadores de Brahma. Então, muito obrigado também, Moisés, mais um pai que eu arrumei na minha trajetória aí. E depois que eu comecei com esses cursos, depois chegou um ponto que tanto era interessante para mim quanto para a fazenda, desligar da fazenda, sabe? Porque eu sou apaixonado com esse trabalho de curso, porque eu acredito muito na transformação das pessoas, sabe? E os feedbacks que a gente tem dos cursos é muito positivo, é pessoa que às vezes melhora no relacionamento, muitos depoimentos que a gente escuta de melhor no relacionamento com os filhos, com a esposa, com o marido. Então, assim, eu pensando na vaca, primeiro eu era muito bitolado, sabe, só na vaca, vamos num curso, estou preocupado com a vaca. Hoje eu sei que a vaca, o animal que está lá, vai ser uma consequência. Eu tenho que trabalhar a cabeça das pessoas, que eu vou ficar lá 5 dias na fazenda, e depois que eu sair. Então, se eu fizer um trabalho na cabeça dessa pessoa, ele tende a continuar. Agora, se eu domar só aqueles animais, os animais sozinhos não vão continuar domando ele. Então, hoje eu vou na fazenda, para na minha cabeça ficar claro que o trabalho de doma que eu tenho que fazer, de manejo, é na cabeça das pessoas. O animal é consequência, sabe? E aí começamos, depois fizemos um curso de apresentação, de como condicionar os animais a ficar bem parado na posição que você quer, sabe? Isso aí, se eu for entrar em detalhe, o tempo nosso já não é muito grande, ele fica ainda mais estreito. Não vou poder entrar em detalhe em cada curso, mas nós vamos ter oportunidade aí durante essas lives nossas, que eu quero fazer mais vezes, de dar o recado sobre cada curso, sobre cada etapas de cada curso. Nós queremos conversar mais, se vocês tiverem interesse. Até peço uma dica para que vocês falem de assunto que vocês queiram que a gente fala nas próximas lives nossas, tá? Em 2007, então, eu saí da Querência, e aí foi um desafio muito grande também. Eu falo até de conhecimento próprio, né? Era um sonho para mim, às vezes, voltar para casa. Voltei, e eu via que por dentro, às vezes, eu não estava assim tão feliz. Aí que eu fico vendo, até hoje eu tenho essa briga comigo. O que é um desafio diário? Eu tenho que me conhecer. Nós somos donos de querer julgar outra pessoa do outro lado, mas um grande desafio é conhecer nós mesmos. E eu acredito muito nessa
aproximação divina, sabe? Do nosso eu sagrado. Então, sempre nos cursos eu gosto muito de começar eles com oração, respeitando todas as religiões. Eu acho que todas, assim, se está falando bem de Deus e está falando para você seguir uma vida mais correta, tendo seus princípios familiares, respeitar o próximo, fazer parte de uma corrente do bem, estou de acordo com ela, sabe? E aí eu gosto de começar fazendo uma oração respeitando todas as religiões. Isso a gente faz todos os dias, de preferência quando a gente começa o nosso dia e quando encerra o nosso dia. Eu acredito que isso faz uma harmonia muito grande. E é uma sugestão que eu deixo em todas as fazendas e deixo para todos vocês que estão aqui escutando agora. Por que não exercitar isso em suas casas também, no ambiente de trabalho? Hoje também, graças a Deus, nós estamos implementando isso na nossa casa lá. Graças a Deus ainda foi com minha mãe em vida. Toda noite a gente faz uma oração junto. Isso é muito bom. A gente lê o evangelho do dia e troca uma ideia. Que não seja o evangelho, que seja o que você quiser, uma mensagem. Tem um livrinho de mensagem também, uma vez ou outra a gente lê uma mensagem e troca uma ideia sobre aquela mensagem que está ali, sabe? Mas fortalecer o nosso contato com o nosso eu sagrado, eu não tenho dúvida que cada dia que passa nós vamos ficar melhor para mexer com pessoas e para mexer com os animais. E eu não consigo chegar numa fazenda para falar para a gente trabalhar bem com os animais se as pessoas estão sendo maltratadas, sabe? Então, realmente eu acredito que a base de todo esse trabalho, que eu acredito nele, são pessoas. Bom, voltando lá para a minha historinha. Então, depois eu comecei com um curso de apresentação e depois eu vi que às vezes o animal da doma, que você selecionou, que é elite, estava sendo bem cuidado. O dia que tinha um manejo de curral, tinha que vacinar, ou qualquer coisa, eu via que o pau às vezes quebrava, sabe? Então eu vi uma necessidade muito grande de um manejo melhor, tanto no pasto quanto no curral. E aí nós criamos esse curso, eu acredito que foi por volta aí de 2009, criamos esse curso de manejo de gado no pasto e no curral. Que eu sou fã desse curso, número 1. É a base. Depois eu vou ver se eu vou para a ordenha, se eu vou para cabrestear, se eu vou para exposição. Mas a grande parte do meu gado, todo o meu rebanho, eu tenho que manejar no pasto e tenho que manejar no curral, sabe? Então aí a gente passa muitas técnicas para facilitar esse dia a dia. Em 2012, foi na Santa Luzia. E aí eu tenho muito que agradecer ao Maurício, ao Deni e toda a equipe da Santa Luzia, sabe? Eles me chamaram para dar esse curso, e uma vez nós tentamos negociar, não tinha dado certo, no próximo ano nós fomos, ele ficou sabendo do meu trabalho através do Miller, que a gente estava lá no Mato Grosso, e aí que era um desafio grande mansar as meio sangue para o leilão. E muito desse gado vinha do Pará, que às vezes não tinha um manejo assim, que era o ideal, e tinha alguns animais muito bravos. E para mim foi uma oportunidade imensa. E eu sempre queria, assim, ficava pensando na minha cabeça, eu queria ter uma oportunidade na fazenda de gado de leite. Porque eu acredito que se as pessoas domassem uma novilha leiteira e fizessem ela acostumar com toda a estrutura, com todo lugar, eu acredito que o pessoal ia ganhar tanto. Porque uma novilha no primeiro parto é muito estresse que ela sofre. Então eu sempre acreditava nessa oportunidade de preparar esse animal antes. E Deus me deu essa bênção de eu conhecer a Santa Luzia com toda a equipe, e o Maurício abriu as portas para mim. Dei o curso de doma para o cabresto. E aí ele me perguntou, ele viajou, só pediu para colocar uma novilha que era refúgio por causa de temperamento. Ele ia matar, aí no caminho ele ligou para o Deni e falou: Deni, sabe aquela novilha que nós vamos matar porque é muito brava? Coloca ela no curso fazendo favor. Aí colocou essa novilha no curso, e que é normal. Todo curso que eu vou sempre tem os desafios. A pessoa quer, entre aspas, né, testar o professor. E eu não garanto nada, toda vez que coloco, eu falo: vamos colocar aí, eu tenho certeza que vai ser boa professora para nós. Se eu vou dar conta ou não, não sei, mas nós temos a oportunidade de aprender com esse animal que teoricamente é difícil. Bom, aí ele me chamou, ele estava foi só no último dia do curso, e escutou o depoimento das pessoas. E tem um tal de Robertão, uma figura, gente fina demais, que trabalha na Santa Luzia. E aí, chegou na hora do depoimento dele, ele fala muito engraçado, ele falou assim: ó, tem um trem que eu gradei demais, esse tipo de doma. Com 5 dias só, nós mansou, acho que foi 42, nós mansamos 42 vezes e ninguém machucou a mão, não teve que fazer força. Uai, desse jeito é mumió.
Aí o Maurício falou comigo, ó, se você conseguiu mexer na cabeça de uma pessoa que tem 40 anos que faz na bruta, eu acredito nesse processo. Isso é uma mudança de filosofia de trabalho. E aí abriu as portas para mim, me perguntou se eu queria fazer, se eu tinha alguma sugestão para a fazenda. Aí eu falei que a gente poderia fazer algum trabalho nas novilhas antes do parto, e ele abriu a porta. E na época eu lembro que ele falou que no ano anterior ele tinha gastado mais de 100 mil reais com ocitocina. Na época tinha 700 vacas em lactação. Porque ele dava até palestra de como aplicar ocitocina. Era um aparelho e uma seringa descartável para cada animal. Nessa época, em 2002, até 2002, ele dava esse tipo de palestra de como usar a ocitocina no sistema, né? E abriu as portas e, graças a Deus, nós tiramos a ocitocina desses 700 animais. E hoje tem mais de 2 mil, em torno de 2 mil animais em lactação, sem bezerro, sem aplicação da ocitocina. E eu tenho muito que agradecer ainda, Maurício e toda a equipe lá do Cabo Verde, que aí o filho do Maurício, o João Vitor, me chamou para fazer um trabalho na suinocultura. Nunca mexi com suíno, falei, bora, vamos lá trocar ideia com as pessoas e com o suíno, vamos lá conversar com os porquinhos lá. E, para minha surpresa, graças a Deus, deu um resultado muito bom. E hoje lá tem, até hoje mesmo eu perguntei, 9.600 matrizes. Então é muita raça de leitão, né? E aí para fazer todos esses procedimentos de desmama, de vacina, nós entramos nos manejos e ele já tem, não sei te falar agora o número, mas já tem muitos números positivos com relação a isso. Tá? E depois também nós fomos na Cialne, tem que agradecer o Périx aí, que eu acredito que ele está por aí também. Nós fomos na Cialne e fizemos um trabalho também logo em seguida de retirada da ocitocina. Na época tinha 600 vacas, se eu não me engano, na lactação, e o projeto está indo só subindo. E lá fez um comparativo, ele não comprou minha ideia 100%. Ele fechou 100 animais sem aplicar ocitocina e depois voltou a aplicar ocitocina, para fazer o comparativo dos números. E aí, sem ocitocina, por incrível que pareça, por surpresa de muitas pessoas, produziu mais leite, porque o nível de estresse cai. Isso aí nós vamos falar na próxima live até, viu? Aproveitar para adiantar o convite. Nossa próxima live vai ser no dia 23/2 e nós vamos falar sobre ocitocina, se usar ou não, por quê. Então nós vamos aprofundar nesse assunto depois. Depois também nós fizemos um trabalho em várias fazendas, mas na Canto Porto também nós fizemos e eles falaram que aumentou em torno de 2 litros de leite por dia por vaca. Depoimento deles. E na Cialne, depois nós vamos mostrar, isso são cenas dos próximos capítulos. Bom, eu queria pedir a vocês para que comente qual o tema que vocês sugerem para as próximas. E eu não dou conta de falar e ler, tá? Então eu quero só agradecer todos aí que estão colocando depoimento, mandando um tchauzinho aí, que eu não dou conta é muita informação para mim, que eu estou começando a aprender a usar esse recursinho da tecnologia agora, tá? E nós tivemos a oportunidade hoje, já em mais de 250 cursos, que graças a Deus conseguimos realizar, mais de 3 estados, acho que foi 3 estados, acho não, foi 3 estados e 7 países. Já fomos no Paraguai, na Colômbia, Costa Rica, Guatemala e México. E para mim ir para os Estados Unidos teve uma história muito interessante que está ligada também com a da Austrália. O Andrés da Cabanha Livre, que eu acredito que deve estar por aí também, um amigão, me ajudou muito. Ele sempre quis me levar para os Estados Unidos, mostrar o meu trabalho nos Estados Unidos. E dizer-lhe que ninguém acreditava que em uma semana, em 5 dias, você ia conseguir domar um animal chucro. Então, ele falou assim, olha, eu estou tentando te levar, mas não estou tendo sucesso em argumentos. Mas vai vir um dos donos de uma fazenda, dos Rands, lá nos Estados Unidos, está vindo aqui, o John Locke está vindo aqui na minha fazenda. Você não quer mostrar seu serviço, não? Eu falei, lógico. Montei no aviãozinho e fui para lá. Aí chegamos lá, o gringo com o Andrés apartou os animais, apartou 10 tourinhos para mim mansar. E foi embora, viajar. Eles foram para Barretos na época, ficou 4 dias e voltou. E eu lembro na hora de apartar, tinha até um tourinho que era filho de um touro desse americano, sabe?
E ele reclamando do temperamento, sabe? Era Brando. O Brando, temperamento muito forte, muito bravo. Gosto do touro, mas da filha muito bravo. E aí eu lembro muito disso, que no último dia eu estava coçando, depois desses 4 dias, né? Ele separou o gado, foi embora, viajou e voltou 4 dias depois. Aí eu estava coçando a cabeça dele e rasgando meu I don't speak English. Brando, dócil. Meu I don't speak English eu tive que rasgar aí, tanto nos Estados Unidos quanto na Austrália. Sabe? Só gesticulando, nha, nha, só pedindo comida e água e gesticulando. Mas bom, aí ele gostou da ideia, ficou encantado de ver esses 10 tourinhos em apenas 4 dias. Manso cabresto, coloquei desenhamos uma pistazinha para desfilar com eles. E aí ele ficou encantado e falou, não, eu quero que você vá lá. Falei, mora pra mim. Aí tentei tirar visto uma vez, não consegui, depois deu certo. E o Andrés da Cabanha Livre dando todo apoio para ajudar, para as cartas que tinha que mandar, então deu todo suporte. Quando eu fui lá, a sorte que eu ranho um pouquinho o espanhol. Aí tinha um pessoal, a maioria da mão de obra era mexicana, então deu para mim ranhar um espanhol lá. Nós demos 3 cursos lá. E só lá teve várias histórias interessantes, mas meu tempo aqui tá correndo, não vai ter prazo de entrar em detalhes. Mas ele ficou impressionado também de pessoas que não acreditavam de jeito nenhum. Foi até um dia, falou assim, isso não funciona em 4 dias. Aí ele até me perguntou, quanto tempo tem que ser mansa gado? Eu falei, não, eu nasci desde pequenininho que eu mexo com gado. Eu falei, não, falando domando gado para pista. Eu falei, não, eu trabalhei 7 anos em uma fazenda. Ele falou, tem 30 que eu trabalho aqui. É impossível você domar um animal em 4, 5 dias. Aí eu só ri, depois que ele saiu, o gringo ficou preocupado, pedindo desculpa. Eu falei, não, sabe qual que é a diferença dele para os outros? É que ele falou, mas todo mundo pensa que não é possível, não. Eu também, se falasse comigo lá no início, que em 4 dias você ia deixar um animal manso do cabresto, eu não acreditava. Mas é normal, a diferença dele para os outros é que ele teve coragem de falar. E aí eu falei com ele, pode ficar tranquilo que no 2º dia do curso você vai ser meu melhor amigo. E realmente foi mesmo. Nós pegamos uma amizade boa e com isso ele ficou empolgado com o rapaz que me levou, o John Locke, ficou empolgado. E teve uma passagem interessante também, que eu achei o gado dele bravo no pasto. E no curral eu achei manso, que é o contrário da nossa realidade aqui na maioria das vezes. Às vezes no curral o gado é mais arisco e no pasto é mais manso. E isso foi na última semana que eu fiquei só com ele na fazenda dele mesmo. Era só nós dois manejando um gado lá. Aí ele pegou, deu uma risadinha, depois escutando, ele participou de todos os cursos. Ele pegou e falou comigo assim, olha a qualidade do meu curral. O curral dele era muito ruim. Aí ele pegou e falou assim, por meu curral ser muito ruim, sem querer eu fiquei bom de serviço. Que se eu apertasse o gado aqui no curral para trabalhar, se eu gritasse com o gado, apertasse, ele quebrava o curral e ia embora. Então, sem querer, eu fiquei bom de serviço. Aí que vem para todos nós pensar, né? Você fala assim, quando eu arrumar um curralzão bom, meus problemas se acabaram. Invista na cabeça das pessoas. E aí ele perguntou para mim, e falou até no dia que ia arrumar oportunidade, para outros países e tal. Beleza, vim embora. Passou um tempinho e ele me mandou um e-mail, que ele tinha ido lá na Austrália, que ele vende genética para lá. E tinha um touro que ele apaixonou com o touro. E falou com uma pessoa que ele sugeriu para ele, né? Nunca tinha ido na exposição, mas sugeriu. Por que você não leva esse touro na exposição? Ele tem um potencial muito grande de ganhar exposição, venda de material genético dele. Aí ele falou, mas como que eu vou lançar um touro de mais de 1000 quilos? Aí ele falou, eu conheço um rapaz lá no Brasil, de Catas Altas da Noruega, que pode. Aí começamos a trocar e-mail e eu ranquei de Catas Altas da Noruega para ir na Austrália para domar um touro. E no 2º dia, mandei até foto, deitado em cima do touro, graças a Deus, foi um sucesso. Perguntei como que era o comportamento do touro, era touro normal, só que mais de 1000 quilos. E aí a gente tem, às vezes, aquela coisa, se o animal for pesado, eu não vou fazer força. Eu não quero fazer força, eu quero trabalhar a cabeça do animal. Quando é mais, estou trabalhando com mais pessoas, trabalhar a cabeça das pessoas e a cabeça do animal. Mas se está só eu e o animal, para mim é mamão com açúcar. Você quer brigar? Eu não quero, não. A distância que eu estou incomodando, então eu vou ficar mais longe. Eu sou sujeito da paz. Eu chego nas fazendas, sou sujeito da paz. Não pode ser só na fazenda, não, tem que ser em casa também, senão me dando pão para correr, né? Mas eu tenho que ser a pessoa da paz dentro e fora de casa. E isso é gostoso, a gente exercitar isso na gente e tentar contagiar as pessoas com essa, em vez de ser com coronavírus, ser com essa contágio de paz, né? De buscar ser pessoa de luz, e isso realmente é contagiante.
Eu falo que eu preciso muito de fazer uma live dessa, de estar nos cursos, porque eu preciso muito escutar as coisas que eu falo, sabe? Mas, bom, aí, com 4 dias, o touro estava mansinho, andando para todo lado na fazenda, e aí ele me mostrou os animais que tinha para levar para a exposição. E aí, treinei mais 3 e mansei mais 7. Pegou 7 outros animais lá e domei. Sei que no final foi 11 animais que ficaram prontos e a exposição já era no mês seguinte. Aí ele levou para a exposição, só que eu vim embora, fiquei lá só 10 dias. Aí vim embora. Aí depois ele contou para mim, fez melhor expositor, melhor criador e o touro foi o grande campeão da raça, sabe? Então, isso para mim foi sensacional. E aí o pessoal começou a perguntar a ele como que ele fez isso e ele contou do meu trabalho. E aí surgiu uma demanda lá, nós fomos lá depois para dar mais 4 cursos. E aí levei minha dona para traduzir, né, que aí precisava de falar com os outros. Antes eu precisava falar só com o touro, não precisava de tradutor, né, mas quando precisava de contar para as pessoas o que eu estava fazendo, aí minha dona foi para traduzir e graças a Deus foi um sucesso. Depois eu voltei de novo para um outro trabalho com gado de leilão, acho que 120 cabeças que eu domei para leilão para ele lá. E graças a Deus foi um sucesso e estamos doidos para retornar novamente. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pela paciência suas aí. Eu vou até perguntar a minha dona ali, que eu pedi ela para anotar se tivesse alguma pergunta. Fique à vontade aí até agora também para perguntar o que queira. E volto a convidar vocês, viu? No dia 23/2 agora, nós vamos fazer um bate-papo sobre ocitocina no rebanho meio-sangue. Então, nós vamos tentar aprofundar um pouquinho nesse assunto e tirar dúvidas das pessoas às 19 horas, no dia 23/2 às 19 horas. Eu estou querendo fazer um compromisso com vocês de terça, de 15 em 15 dias, nas terça-feiras, a gente tem um encontro aqui às 19 horas, beleza? Se vocês quiserem, eu ver que tiver uma demanda, nós estamos aí firmes, beleza? Eu quero cada vez mais. Para mim está sendo um trabalho muito grande, que eu não tenho costume com esse recursinho aqui de rede social, né? Estou apanhando, mas com a ajuda de amigos nós estamos conseguindo aqui, e a dona que manda em mim. Mas nós estamos querendo cada vez mais usar os recursos que tem para levar conhecimento, levar alguma mensagem, uma troca de ideia aí para todos vocês. Então, eu queria convidar vocês para seguir a gente aqui tanto no Instagram, quanto assinar lá no canal do YouTube, no Facebook. A intenção nossa é estar mandando esse conteúdo. E esse bate-papo, se você gostou, fala para algum amigo seus aí que pode assistir, que nós vamos deixar gravado aqui no Instagram e também vai estar no YouTube, beleza? Muito obrigado a todos vocês. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de algum recadinho aqui. Acredito que não. Não teve comentários. E perguntar de tema para as próximas lives. Beleza. Minha dona tá falando aqui que é porque eu não dou conta de ler tudo, né? Mas eu vi muito kkk, bater palmo, sorrir e muito sinalzinho de positivo. Então, muito obrigado a todos vocês. E deixe sugestão, que não seja agora, que seja depois, mas fique à vontade para vocês deixar sugestões de bate-papo para nossas próximas lives aí, tá? Muito obrigado. João Paulo mandou coraçãozinho, beijinho, tudo enquanto vai. Aí, viu, João Paulo? Um beijo para você também, meu amigo. E para todos vocês que estão aí, viu, gente? Muitíssimo obrigado. Um abração para vocês e até a próxima, se Deus quiser.